Hello! Deixa eu perguntar, quantos de vocês fizeram ou estão fazendo lives na sua igreja, Ministério de Louvor, independente, tá fazendo um show ou já fez alguma live no Instagram por conta? Quantos de vocês estão fazendo lives? Aí tem um detalhe, né? Fazer uma live só falando e uma live cantando tem algumas diferenças, tá? E tem certas coisas que assustam um pouco para quem tá querendo começar a fazer as lives. E principalmente quando a gente fala dos resultados, né? Às vezes a pessoa faz a live e o resultado não sai do jeito que ela estava esperando. É porque muitas igrejas estão transmitindo realmente o culto, o momento do louvor, tá saindo tudo, né? E aí para muita gente que nunca tinha ouvido a voz gravada, foi lá e ouviu a gravação da live e falou assim: meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? O que será que eu fiz de errado, né? Muita gente foi pego de surpresa com essa questão de transmitir, de ver sua voz nas lives e tudo, e não tinha nem ideia de como que era o resultado, aí às vezes gravam stories, alguma coisa assim, e fica muito decepcionado. Então é disso que nós vamos falar, tá? Eu fiz a pesquisa lá no Instagram e deu até mais do que eu esperava de gravação, mas deu uma resposta assim de... quase 70% das pessoas não gostavam da gravação da live. Quase 70% das pessoas falavam assim: olha, não curti, não ficou bom, tá? E 30% das pessoas falavam assim: mas, né, falou assim: eu gostei do resultado. E eu achei muito interessante que alguém falou assim: não, assim tá bom, não precisa melhorar não. Parabéns! Até quem tá muito bom sempre tem para onde melhorar, gente. Quando a gente entra nessa mentalidade de que tem alguma coisa assim, e aí aquilo a gente não quer estudar, não quer melhorar, acha que parou naquele nível, as coisas começam a complicar, tá? Porque quem não tá indo para frente, tá indo para trás. Infelizmente, não tem ficar no mesmo lugar. Então, olha só. Então, nós estamos aqui para falar dessas lives, e aí eu quero passar para vocês algumas coisas aqui. Todos muito concentrados neste momento, agora nós vamos dar início a esse conteúdo. Quando a gente fala assim, dessa forma, sai ruim nas lives, às vezes as pessoas se ofendem um pouco. Os vocalistas, principalmente, têm uma certa dificuldade em aceitar críticas, independente se vem para ajudar ou que é só uma pessoa querendo criticar mesmo. E isso é muito complicado se você quer evoluir, tá? A gente precisa criar uma casca aí e aprender a aceitar críticas, aprender a evoluir com essas críticas, aprender a ir para frente com essas críticas, ao invés de ficar, né, de coisinha, de mimimi. Muito importante que a gente saiba entender, porque às vezes tá ruim, então tá bom, tá ruim, não tem problema, vamos melhorar, né? A pergunta que eu fiz para vocês lá, né, como eu falei, quase 70% das pessoas não gostam do resultado que tem na live. Mas o que é que você está fazendo para melhorar esse resultado? Você sabe como melhorar esse resultado? Você sabe como melhorar a sua performance? Você sabe como melhorar esse resultado para você ficar mais satisfeito com o que você está ouvindo quando você ouve a gravação da sua live? Então vamos lá. Agora o papo é sério, nós vamos começar de verdade com o conteúdo. Existem alguns fatores, eu separei 3. Que vão fazer com que a gente tenha certa sensação de que a live foi muito ruim, de que a gente cantou muito mal. E são 3 fatores bem importantes. Os 2 primeiros não é o que a gente vai focar aqui, a gente vai falar sobre eles e aí a gente vai para a parte que realmente interessa, tá? Então, 3 fatores que fazem diferença nesse resultado final da sua live. O primeiro equipamentos e qualidade da transmissão. Gente, às vezes é frustrante, né? A gente faz um ensaio, ensaia bem, às vezes até grava no nosso celular, mas aí você vai ouvir a live e ali saiu ruim. Não necessariamente porque tá errada a sua voz, porque você errou, porque você desafinou, mas saiu ruim, o som saiu distorcido, a transmissão foi de baixa qualidade. Às vezes a pessoa que está operando o som não sabe enviar para a live um som com qualidade boa e aí o som fica ruim. Mas eu até separei um exemplo aqui, porque assim, existe uma diferença entre você ter performado ruim e o som estar ruim. E quando a gente entende isso, a gente tem que começar a separar as coisas para a gente não se frustrar. Por exemplo, vamos pegar um áudio aqui de celular, certo? Vou pegar um que estava bem zoadinho e aí a gente vai ouvir.
Tô transmitindo um áudio aqui, vocês me falam se tá saindo. Então aqui, ó, beleza. Foi só um trechinho, tá? Eu já peguei outros bem piores dessa banda, no sentido de qualidade do som. Você tá ali, a pessoa gravou aquele show de um celular e tal, e veio uma qualidade de transmissão ruim. Mas uma coisa que você pode observar ali é que o cantor está performando bem. Você consegue ver a afinação, você consegue ver que o timbre tá bom, o áudio tá ruim, tá? Então isso acontece. E isso é uma coisa que muitas vezes, a não ser que seja você mesmo que esteja transmitindo, você tem aí essa questão do equipamento, né? Que pode ter isso, mas você vê que o cantor estava performando bem. Você consegue ver isso, você vê que a qualidade do som está ruim. E isso é uma coisa que muitas vezes não depende de você, depende do técnico de som, da casa de show, da igreja, enfim. E se depende de você, de repente, às vezes você só tem aquele celular, você não tem equipamento tão top e você não quer deixar de fazer, tá? Aos poucos você pode ir melhorando seu conhecimento e melhorar suas lives? Pode. Porém, né, às vezes tem coisas que estão fora do nosso controle e essa é uma das que mais saem do nosso controle. A segunda coisa é a nossa percepção de voz gravada. Esses dias eu fiz um vídeo só sobre isso, porque eu perguntei se as pessoas gostavam ou não da voz gravada. Então vamos separar as coisas. Primeiro, existe uma diferença entre a gente ouvir e realmente perceber que tem alguma coisa errada, que não ficou legal e tal. E a outra coisa é a gente não conseguir prestar atenção na nossa voz porque a gente tá com a percepção errada, tá certo? Então, por exemplo, você gravou sua voz e você não consegue nem ouvir porque pra você tá muito diferente daquilo que você está acostumado. Você escuta e fala assim, nossa, mas essa não é minha voz, não é assim que eu escuto. Isso é completamente normal, gente. O jeito que a gente escuta quando a gente está cantando é diferente da percepção externa. Pensa que, bem de grosso modo, você está ouvindo sua voz de dentro, né? Tá saindo aqui, você, né, tem essa parte ali que você está ouvindo, a parte interna também, e as pessoas estão ouvindo ali outra coisa. Existe também um estudo que fala que o nosso cérebro, ele faz a gente perceber a nossa voz diferente e até mais bonita. Então, isso também acontece, tá? Então, como é que faz para vencer esse medo da gravação? Como eu falei, duas coisas. A gente não pode se enganar também. Às vezes está ruim de verdade, a gravação não ficou boa, não só por causa do equipamento, a gente não performou legal. Isso a gente tem que aprender a observar. Mas você só vai conseguir observar suas falhas quando você conseguir se ouvir de forma mais imparcial. Não condenar tanto o seu timbre, não condenar tanto a sua própria voz, tá? Então, dessa forma você consegue evoluir. Como é que eu faço isso, Ju? Como é que eu vou fazer para me acostumar a ouvir a minha própria voz? Você vai fazer isso gravando, ensaiando com o microfone ligado em alguma referência, porque daí você já vai estar escutando sua voz no alto-falante, já é diferente. Quem canta só com a voz, liga o rádio canta ou canta só a capela, quando pega o microfone não suporta escutar o retorno, e aí gera um monte de problemas. Se você não escuta o retorno, você vai desafinar, você não vai saber se ficou bom o timbre, você não vai saber se tá certo o tempo. Nossa, tem várias coisas, você vai forçar demais a voz que você não tá se ouvindo e muitas coisas. Então, começa assim, nem que seja uma coisa barata, tenha um microfone para você praticar e também grave-se no celular, né? Você vai ouvindo. Aí você vai, a primeira vez vai ser ruim, a segunda, né, vai... À medida que você for gravando, você vai se acostumando com essa sua voz gravada e vai ficar mais fácil. Então, os dois primeiros que eu coloquei aqui seria a qualidade do equipamento e da transmissão e a percepção da voz gravada. Mas, gente, isso daqui são os dois primeiros que eu coloquei porque são os dois menos importantes. O terceiro seria o que eu quero contextualizar aqui hoje, é o seguinte. Esse terceiro elemento seria a nossa falta na hora da live mesmo. A voz estar faltando, a voz não chegar, a gente desafinar. Então, eu coloquei aqui o terceiro fator seria uma falha do vocalista mesmo, tá? O vocalista não conseguiu desempenhar, não conseguiu performar para fazer aquela live. E aí, muitas frustrações, escuta lá, vê que tá desafinado, que o timbre não tá bonito, né? Que tantas coisas que ele não gostou. Mas aí,
Aí você vai falar assim, mas só que na live parece que tá desafinado, ou o timbre não tá tão legal, só que ao vivo parecia que era mais legal quando eu tava lá no culto ou no show fazendo e ninguém gravava, ou que não tinha que fazer a live, dava a impressão que tava melhor. Então, assim, existe uma coisa que acontece no som, no ao vivo presencial e no ao vivo transmitido, no ao vivo que vai para a live, que vai para os vídeos, ou na gravação, que a eliminação dos ruídos externos. Quando você está ao vivo, por exemplo, num culto, tem muita gente cantando lá junto com você, tem as outras pessoas no palco, existe aquele momento ao vivo, tudo isso geram distrações e você não percebe 100% de como foi a sua performance, tá? E aí, quando você tira essas distrações, você tira esse filtro, né, meio que ele dá uma enganada, isso é bem comum. Às vezes você grava, você tá cantando ao vivo, você no presencial, e você tá achando muito legal, e depois você escuta a gravação e não acha tão legal mais. E aí, esse filtro, né, da presença de mais pessoas, o reverb do local, e quando ele some, e na live muitas vezes vai seco mesmo, o técnico só não põe nenhum reverbzinho, não põe nada, vai aquele som seco, aí você se assusta porque você achava que você estava melhor. Então, na verdade, muitas vezes o que acontece é que revela umas realidades que a gente não queria, que a gente não está preparado para aceitar, certo? Revela falhas que a gente não prestou atenção, coisas que estão faltando na nossa voz, mas que, porque só fazia ao vivo, não tinha live, a gente não conseguia perceber. Quem já fez uma live e achou na hora que estava legal e depois foi olhar e estava desafinado, o timbre não estava legal, não estava sustentando as notas, estava trêmulo, estava diferente do que você tinha percebido. E aí você, de repente, tomou um choque. Quem já passou por isso? Eu mesma já passei por isso. Várias pessoas vão falar que isso já aconteceu. Hoje nós vamos estar falando aqui de coisas que estão sobre o seu, que você pode controlar para você melhorar esse resultado seu nas suas transmissões. Eu acredito que ainda que tudo volte ao normal, depois que isso tudo passar, creio que tudo vai passar, tá? Nós cremos nisso, que as coisas voltar a ter show, mas a questão da live, ela ficou muito forte. E que se você quer cantar, se você quer ser, ainda que não seja profissionalmente, que seja seu hobby, ou se você vai cantar na tua igreja, se você quer seguir cantando, ter uma boa performance nas lives vai ser indispensável, né? Porque eu acredito que as lives não acabam. Coisas que você vai começar a trabalhar agora na sua voz, para você melhorar o seu desempenho nas lives. Primeiro, a gente precisa trabalhar o nosso nervosismo. Eu fiz uma live aqui falando só sobre nervosismo e recursos que você pode usar caso você tenha um pânico muito grave de palco, para você poder, né, se expressar melhor, não perder totalmente o controle. Porque normalmente quando a gente fica muito nervoso, vai começar a cantar e tá muito nervoso, falta o ar, é a primeira coisa que falta. A voz fica trêmula e falta o ar, porque aí você fica sem controle dos seus músculos e aí não consegue, também fica com o coração batendo forte, fica respirando ofegante e aí tudo perde o controle. Se você não respira direito e não controla os seus músculos, então fica muito difícil você cantar. Então é muito, muito, muito importante que você consiga trabalhar esse seu emocional para você se controlar e conseguir estar no controle da sua voz quando você vai começar a cantar. Ao vivo, presencial, ou na live, ou nos dois ao mesmo tempo, isso é muito, muito importante. E tem duas coisas muito importantes para você conseguir ter esse controle emocional. Primeiro, seria exercitando. Quanto mais você fizer, mais você vai se acostumando, né? Vai se acostumando com a ideia de cantar, de ir pro ao vivo, de conseguir controlar suas emoções. Você vai fazendo, vai melhorar essa sensação, a não ser que você tenha um problema mais grave, assim, uma fobia, mas à medida que você vai fazendo, isso vai ficando mais fácil, vai melhorando. E a segunda parte é o preparo. Gente, quando a gente não está preparado, a primeira parte já fica pior, porque você não tem certeza se você sabe o que você precisa saber para fazer o que você está ali para fazer. Você não está
preparado, então você já fica mais nervoso que o normal. Normalmente, quando a gente está bem preparado, a tendência é que o nosso nervosismo caia. Por exemplo, prova da escola, Enem, faculdade, enfim, o que você for fazer. Quando você estudou, ainda que você fique nervoso, porque você quer ter um bom resultado, ainda que você fique um pouco ansioso, você não fica descontrolado. Normalmente você não fica, porque você fala assim, não, eu estudei, eu sei o que eu tenho que fazer. Então você faz a prova, tira de letra e sai. Agora, se você não estudou, meu amigo, você entra num nervosismo, com medo, já descontrola todo o resto. Até o que você sabia, você já não sabe se você sabe mais. E assim é para cantar também, tá? Quanto mais preparado você tiver, melhor. Então, se controlar o nervosismo é repetição e preparo, como que tenho que fazer esse preparo? Gente, eu não canso de falar aqui sobre manter-se preparando, manter-se estudando. Quantos de vocês têm uma rotina de estudo de canto? Estuda pelo menos, vou jogar por baixo, que estuda, perde um tempo para estudar, para evoluir sua voz pelo menos 2 vezes por semana. Quantos de vocês estudam pelo menos 2 vezes por semana para evoluir a voz? E eu não tô falando, estar aqui comigo é bem importante, você vai pegar os conceitos, certo? Mas a prática vem depois. Eu não estou falando de assistir os vídeos, nem assistir as lives, eu estou falando realmente de prática. Quantos de vocês praticam pelo menos 2 vezes por semana? Você pode evoluir com música se você souber o que você quer daquela música, o que aquela música está trazendo de evolução para você, tá? Mas só cantar as músicas assim, tipo, ficar repetindo, nem sempre é o que vai te trazer evolução. E às vezes é doído falar, mas é o seguinte, por exemplo, se você faz uma coisa errada e você repetir 300 vezes aquela coisa errada, você está fortalecendo o vício e não vai melhorar. Infelizmente. Então o treino é importante, cantar as músicas é bem importante, mas tem que ter uma direção. Não dá para só cantar de qualquer jeito. Cantar qualquer música, não saber de onde que veio, para onde que vai. Você pode cantar qualquer música, lógico, para sua diversão, mas quando você vai estudar, aquilo tem que ter um objetivo, tem que estar embasado em alguma coisa, você tem que saber de onde que você está saindo, para onde você quer ir, o que você está desejando acertar. Repetir os erros fortalece os vícios e vai fortalecer o treino errado. É como se eu fizesse um exercício de forma errada e aí eu repetisse ele muitas vezes. Eu vou fortalecer o músculo de forma deformada, desse jeito. Então, esse tipo de preparo é muito importante, mas precisa você ter um norte para onde que você está indo, o que você quer evoluir na sua voz. Qual que é o melhor tipo de treino? Depende muito como está a sua voz, né? Que tipo de canto que você deseja fazer, se você quer ser um cantor pop, lírico, country, sertanejo. Eu sei que tem várias coisas da técnica vocal que serve para todos, mas falando da estética da voz, do tipo da voz que se deseja quando a gente está treinando, aí a gente começa a dividir os caminhos para estudar o canto, porque nem toda a estética que é a mesma, né? Não, todas as vozes não são iguais, nem todos os estilos são iguais, então por isso a gente precisa saber para onde ir. É difícil eu falar um treino ideal, assim, para todo mundo, mas algumas coisas servem para todos. Por exemplo, respiração, projeção vocal, né? Fazer sempre aquecimento serve para todos os estilos. E aí você buscar pontos que você quer evoluir. Como que eu consigo saber? Se você erra muito ainda na afinação, então tá aí um ponto que você precisa evoluir. Vou procurar exercícios para melhorar a afinação. Eu não consigo fazer notas agudas, vou procurar recursos e exercícios que me ajudem a fazer notas agudas, que me ajudem, me facilitem a acessar esses agudos que eu ainda não consigo, tá? Quero ter uma voz mais forte, mais potente. Então, como é que consegue potência vocal? Vocês vão ter que fazer as perguntas certas para procurar o caminho certo. Mas existe também um caminho mais rápido, que é ter um tutor, que é ter um orientador, uma pessoa que realmente conhece, não qualquer um, uma pessoa que vai saber te dar a orientação correta para você chegar nesse resultado mais rápido, né? A pessoa já trilhou aquele caminho e vai saber ouvir o que você está precisando, ouvir você cantar, te orientar de acordo com o seu objetivo para você alcançar
seu resultado de forma mais prática. Então, ter um mestre nessa hora do treino, de se preparar, de construir a sua voz, de melhorar os aspectos, diminuir as falhas e conseguir a sonoridade que você quer na sua voz, ter um mestre nessa hora, um professor, um orientador, é bastante importante e vai acelerar bastante coisa para você, tá? Então tem que ter preparo. Aí, o segundo ponto que falta bastante é aquecimento. Às vezes eu vejo gente experiente entrando para cantar sem se aquecer. E isso atrapalha bastante. O aquecimento é para deixar a sua musculatura mais pronta para o momento de você cantar de verdade. Então, seu músculo vai estar respondendo melhor, você vai chegar naquele agudo de forma mais fácil, a voz vai correr melhor. Aí a pessoa quer fazer uma boa performance, mas não aquece. Aí fica triste, porque daí vai fazer a primeira música, a segunda música, lá na terceira música que a voz dela vai estar melhorzinha. E aí, muitas vezes, o show ou o culto já está acabando, né? E para muita gente que vai cantar uma música só, entra sem aquecimento, pronto, já fez feio, já não tem mais como ir melhorando, né? Então, aquecimento é muito importante. Conheço gente que até estuda, mas na hora de entrar para cantar não aquece. Gente, fazer um aquecimento... o aquecimento ele dá para você fazer com 5 minutos, com 10, depende do tempo que você tem, mas falar, hoje eu tô sem tempo, dá para fazer com 2 minutos, pelo menos alguma coisa se aquecer para você entrar cantando legal. Isso é bem, bem importante. Não pule essa parte de jeito nenhum se você quer que sua voz saia bem nas lives. Preparo. O primeiro que eu falei foi o controle das emoções, né? O nervosismo te faz ir mal. Então, o que você precisa? Controlar suas emoções. Fazer isso através de repetição e, né, de preparo. E aí entrou a falta de preparo, onde é falta de estudo, falta de cultura de estudar, de preparar a voz, de saber que precisa de uma orientação para evoluir. Essa foi o segundo. E o terceiro, a falta de aquecimento. A pessoa que está preparada, que está com a musculatura vocal resistente, né? Tá com os ajustes todos e ainda tá cantando bastante, já tá com a musculatura resistente e faz o aquecimento, a tendência é que ela tenha um resultado muito, muito bom quando ela entrar para fazer ao vivo, seja presencial ou seja na live. E a live, como a live revela, então a gente vai poder conferir esse resultado e provavelmente vai ser bom. E aí, por último, tiver nervosismo, tiver falta de preparo, falta de aquecimento, também não pode faltar de jeito nenhum, eu bato nessa tecla, e a essa eu deixo para vocês resolver, vai ser bem pouco que eu vou falar, é falta de ensaio. Como que você pretende fazer uma boa apresentação sem ensaiar? Não tem como. Não tem como você performar bem, você se sair bem sem ter ensaio. Ainda que seja uma música que você já conhece, ainda que seja... que você acha que você já tem experiência, que tudo mais, mas o ensaio é muito importante. Se você não ensaiar, é difícil você ficar livre, solto para poder performar, para poder entregar uma coisa legal para quem está te assistindo. Cantor não adora improvisar, gosta de fazer uns melismas, fazer uma linha melódica diferente, todo mundo gosta de fazer isso. Demonstra habilidade com a voz, demonstra que você domina a sua voz, né? Você se sente mais livre cantando, você se sente melhor quando você tem habilidade para fazer esse tipo de coisa. Mas sem ensaio é muito difícil, se você não conhece a música direitinho, se você não sabe os pontos onde você quer fazer isso, se você não experimentou esses improvisos que você quer fazer. Então, bastante importante que você tenha esse hábito de ensaio. Então, eliminar o nervosismo através do preparo e da repetição. Aí o preparo já entra nisso, você se preparar, você tá com a sua musculatura pronta, né? Você tá treinando, estar evoluindo, estar aquecido e ter ensaiado é um conjunto excelente, máximo, bom, para você ter um bom resultado, um ótimo resultado, tanto em qualquer apresentação, que vai se revelar bastante positivo nas suas lives. Você vai fazer lives, vai ver as gravações e vai perceber que está muito, muito melhor. Já orientei alunos que só com o aquecimento já sentiram uma diferença enorme na hora de fazer as lives. Então, isso é muito importante. E aí,
manter o estudo, manter o preparo, o ensaio. Vocês vão ver que a diferença que isso vai fazer para vocês vai ser muito grande. E ter uma orientação adequada, tá? Ter um guia, ter um tutor. Principalmente entre os vocalistas, é muito comum a gente ver as pessoas fugindo de fazer uma aula. Parece que não é tão importante, mas vale lembrar, sempre bom lembrar, que a voz é seu instrumento e você. E assim, não tem outra. Não é corda de violão que se quebrar você troca. Fazer uma cirurgia vocal é coisa séria, voz é coisa séria. Se preparar, se é seu desejo, eu vi gente falando que tem desejo de cantar mesmo, de espalhar a sua mensagem, compor, gravar. Então assim, se isso é importante para você, preparar a sua voz e cuidar dela com a ajuda de profissionais vai fazer toda a diferença para você, tá? Não adianta só fazer exercíciozinho, às vezes faz de maneira errada, né? E acaba se machucando. Procure, né, sempre estar com um tutor, com um orientador. Assim você vai evoluir bastante. Agora é o seguinte, eu quero dar recurso para vocês evoluírem, então, na questão desses pontos que eu falei, né? Para treinar a respeito do nervosismo, tudo isso é com o tempo, como eu falei, repetição e preparo. O que eu vou dar para vocês agora aqui é a questão do preparo, tá certo? Então, olha só, nós vamos trabalhar alguns exercícios de aquecimento, de afinação e vamos falar sobre timbre também, tá? Vamos fazer pelo menos um de cada para que vocês possam praticar junto comigo aqui agora. O aquecimento, então, como fala, é para aquecer a musculatura, para deixar mais pronta para você no momento de cantar. Eu já passei vários exercícios, mas tem alguns que são realmente exercícios-chave para você ficar com a voz mais soltinha. E esses exercícios, principalmente os exercícios de vibração, a vibração de lábios. Ai, Ju, por que você bota o dedo aqui? Para a boca ficar mais soltinha e você não precisar soltar tanto ar. Quanto menos pressão você fizer, melhor. O som pode ser pequenininho. Né? Vibração de lábios ou vibração de língua. Beleza? Então, se você tem esses exercícios, eles são muito, muito bons para aquecimento. Normalmente eu faço em slide, sem piano, mas hoje eu vou fazer com um pianinho aqui. Nós vamos fazer um slidezinho pequenininho, tá? Nós vamos fazer um exercíciozinho de slide com vibração de lábios ou de língua, ou que vai servir para aquecimento, tá? Vou fazer no tom feminino, homens fazem uma oitava baixa. Ju, o que é uma oitava baixa? É a mesma nota na região mais grave. Se eu faço... A gente vai fazer com trrr ou trrr. Então vai ser aqui, ó. Ou os mais graves lá embaixo. Eu nem consigo. Nós vamos começar bem gravezinho e vamos subindo. Detalhe importante quando a gente vai fazer esse tipo de aquecimento. Voz pequena e procurem relaxar bastante aqui. Sintam a vibração do som bem para cima. Joga o som para cima, principalmente na cavidade nasal aqui, ó. Sinta aqui. Som da boca para cima, sempre melhor, o som da boca para cima. Se tem muito movimento aqui, você sente muito que o som tá aqui, vai ser sempre um som mais apertado. Som da boca para cima e relaxa bem. Sobe para os agudos, nem que a voz fique um falsete, não tem problema, tá? Então você faz. E a gente sobe.
agora desce. Eu vou tocando e vocês vão cantando aí. Vamos até aqui. Legal. Como eu falei, pode fazer aqui. Só um pequenininho. Beleza? Pode fazer dessa forma. Pode fazer com o tá? Esse é um exercício de aquecimento que você pode fazer, tá? Aí você fala assim, ah, Ju, mas é só um exercício? Para fazer aquecimento, você usa algum exercício de respiração, você pode alongar e pode fazer 2 ou 3 exercícios. Então, o que eu vou fazer de nota aqui faz pouca diferença. Se você quiser fazer um com a língua, tá? E outro com os lábios. Ou mudar a sequência. Opa, fiz menor. Tá? Ou fazer com mais notas. E aí você pode mudar também para um humming. Beleza? Você vai fazendo esses exercícios. Mas falando daqui do que eu fiz completo, você pode mudar. Você pode fazer o mesmo exercício com trrr, depois com trrr, depois com sempre lembrando, tá? Vibração do som da boca para cima, deixa o som pequeno e vai controlando a respiração. Bem importante essa parte, tá? Então aqui você já tem uma ideia de várias coisas que você pode fazer para se aquecer, para aquecer a sua voz. Você pode usar para aquecer a sua voz, beleza? Agora aqui, passar uma ideia para vocês de exercício de afinação. Lembrando que, tá? Quando você vai, eu só passei um exercício de aquecimento, como eu falei, o aquecimento é uma sequência. Eu tenho aqui no meu canal um exercício, um vídeo, aquecimento 10 minutinhos e pronto, você pode consultar depois, tá? Eu não faço ele com o teclado, mas você pode usar várias escalinhas e usar os ou trrr, tá? Que são exercícios ótimos para aquecimento, para você fazer seu treino de aquecimento, ou pode fazer só no slide mesmo. De repente está num lugar que você não tem acesso a um playback, você faz com a voz ali e boa, também dá muito bom. Agora, eu vou passar para vocês uma ideia de treino de afinação e uma ideia, sempre lembrando que a respiração ela faz parte do processo de afinação, porque assim, se eu não controlo o fluxo de ar, é muito comum que eu tenha, então, um descontrole na afinação, porque o ar vai fazer toda a diferença, então ele faz muita diferença na afinação. Então, no processo ali de aquecimento, você tem que praticar antes o exercício de respiração, tá? Você fez ali algumas repetições, eu não vou fazer exercício de respiração hoje, mas vocês podem procurar aqui no meu canal do YouTube, que vai ter várias coisas, tá? Mas aí vocês podem fazer uma sequência ali de exercícios de respiração e colocar isso na prática de vocês para ficar cada vez melhor, tá? Para aumentar a resistência respiratória, a capacidade e tudo mais. E aí isso já vai melhorar na sua afinação. Tem gente que desafina única e exclusivamente por falta de conseguir chegar no final da frase com o fluxo aéreo correto, né? Então, muito importante conseguir controlar o fluxo. Mas
eliminando que não é a respiração, que eu não morro no final, né? Ou faço para cima porque o ar está acabando, eliminando essa possibilidade, a afinação como percepção, a gente vai trabalhar como? Trabalhando poucas notas e percebendo essas notas para a gente evoluindo. Então, vou dar uma ideia aqui de como que começa. Quando eu estou começando, e se eu tenho uma afinação bem ruim, não adianta eu colocar um monte de nota que eu vou embolar todas elas. Eu vou fazer tudo uma caca, porque eu não estou percebendo. Então, como é que eu vou fazer isso, Ju? Eu vou começar a perceber nota por nota, tá? Eu vou começar a praticar essa afinação nota por nota. Então, os exercícios vão ser pequenininhos. Eu já mostrei para vocês testar a afinação com o celular, né? É bem útil. Agora, a gente pode praticar também a questão de exercícios com melodia. Então, vamos fazer exercícios de 2 notinhas só? Eu nem vou mudar o tom. Homens, uma oitava abaixo. Escolha a vogal que você acha melhor. Eu, normalmente, para trabalhar exercícios assim, que eu não esteja trabalhando uma técnica específica, eu coloco o U, porque deixa a voz levinha, não vai te cansar nem nada. Vamos pegar aqui. Fazer devagar. Se você já tem uma afinação, uma percepção já mais legal, para você pode ser que você olhe esse exercício e ache ele meio bobo, mas para a pessoa que está com problema de afinação, é assim que ela vai conseguir. Ela vai pegar menos notas, peguei 2. E aí a gente vai aumentando até que, por exemplo, a gente consiga fazer uma escala inteira. Vamos por 3 agora, então. Repetir várias vezes com 3 notas. Já tô afinando, Ju, essas 3 notas. Vou aumentar um pouquinho, vamos para 4. Muito bom. Fiz com 4 notas. Tá, gente? Isso é uma ideia de prática. Teria que fazer com mais calma. Tô passando uma ideia de como você evoluir essa prática, tá? Vou fazer com 5 agora. Muito bom. Fiz com 5 notas. Agora eu vou fazer aqui um intervalo maior. Vou continuar nessas mesmas notas, mas vou pular algumas para ver se eu consigo acertar esse intervalo. Certo? Fiz esse intervalo, a gente pode partir para um intervalo diferente. Seria um acorde suspenso.
já fica mais difícil. Aí fazer um suspenso 4. Já fica mais diferente. Então, quando você está começando, faz as práticas simples, uma nota, 2, 3, 4, 5, faz intervalos simples. Depois você pode variar esses intervalos e aí chegar a fazer uma escala completa. Segurando a respiração. E trabalhar várias notas para ir você evoluindo a sua afinação. Ah, Ju, mas é assim mesmo? Lógico que a afinação é percepção, é ouvir música, é treinar o seu ouvido para receber música, né? Quanto mais música você escutar, melhor. Principalmente músicas que tenham mais arranjos vocais, mais vozes divididas. Então, você vai praticando essas músicas e você vai alimentando o seu ouvido. E aí também fazendo de pequenas notas para você evoluir essa afinação. Porque muitas vezes o que acontece é que às vezes eu começo certo e no meio eu saio tudo fora. Ou eu não acerto nenhuma. Então, se eu não acerto nenhuma, eu preciso começar acertando menos notas e aí ir treinando meu ouvido para fazer isso. Tá? Escuta a nota, repete uma só, escuta a nota, repete duas. Você vai ver que isso vai trazer um resultado que você nem pode imaginar se você treinar a afinação desse jeito, tá? E a questão do timbre, essa pega para muita gente. O timbre, às vezes, ele não sai tão legal, porque a voz tá meio esgoelada, mas a voz tá meio presa na garganta, falei disso aqui agora, e aí o timbre não sai tão bom, mas ele não sai tão bom às vezes por outras coisas, às vezes pelo nosso hábito de fala. Tem gente que fala que tem a voz fanhosa, outros cantam com a boca muito assim, ó. Aí a voz sai sempre mais metálica, e a pessoa não tem nem ideia do porquê que a voz dela sai daquele jeito, e ela não gosta do timbre, tá? Então tem algumas coisas que, vamos dizer assim, que são padrão, tá? Mas dependendo, né, a gente aprende os padrões para depois a gente mudar, pensa sempre nisso, mas são padrões de estética vocais bem aceitáveis que você pode ir praticando para melhorar seu timbre. Por exemplo, no exercício de afinação eu falei que vocês poderiam usar o humming. O que é o humming? Alguém não entendeu, né? A gente fala humming porque é da letra M, você fala o M com a boca fechada, lábios fechados, mas os dentes por dentro estão abertos, então meio que fica com a boca aberta por dentro. Quando você faz esse tipo de exercício, você vai criando um espaço interno. Você abre lá atrás, abaixa a sua laringe e aí você cria um certo som que ele é mais rico, um som que tem mais harmônicos, mais encorpado. E muitas vezes o que falta é isso. Às vezes a gente acha que a nossa voz está meio esmiliguida, meio pequena, sem projeção. Então, o humming já vai ajudar bastante. Nesse aspecto e em tantos outros, né, para você colocar essa voz no lugar certo. Como eu falei, vibração do som da boca para cima, então já vai tirando aquela contrição daqui, da voz apertada, e aí você tem a voz aqui um pouco mais projetada da boca para cima, né? E vamos dizer assim, falando, você pode usar esse termo, projeção na máscara, né? E aí você cria esses espaços internos, então você fica com uma voz zona, né? Uma voz uma voz, vamos dizer assim, um vozeirão, não questão de volume, mas uma voz rica, né? É isso que muitas vezes a gente sente falta, de ter uma voz mais rica. Então, o humming, ele é um exercício que vai trazer muitos desses benefícios. Então, pensa comigo. Vamos pensar simples, numa rotina, onde você vai fazer um aquecimento, e aí você faz os exercícios de vibração, você faz
Primeiro, lógico, a respiração, os exercícios de vibração. Aí você pratica um pouco de exercícios em escala para ir você treinando a sua afinação, né? Praticando o seu ouvido ali. E você usa algum exercício para colocar a sua voz no lugar certo, né? Assim, achei muito interessante uma aluna minha que fala isso. Não sabia que minha voz dá para colocar num lugar. Dá. A ressonância, o nosso som, a gente projeta ela meio que para onde a gente quer, né? Mais para frente, mais para trás, deixa ela mais encorpada, deixa ela mais fininha. Tudo isso a gente consegue fazer, mas vamos falar disso. Faz um humming. E vai deixando a sua voz mais encorpada. E aí você tem um resultado mais legal quando você vai cantar alguma coisa, tipo isso aqui, ó. Eu vou cantar um pedacinho falando de timbre, de encorpar, né? Vou pegar a música da Adele, Hello. E por que eu peguei essa? Porque a Adele é uma pessoa que tem um timbre encorpadão, né? E é bonito, é um timbre cheio. E às vezes é isso que a gente tá procurando. E aí eu fui lá e fiz esse aquecimento e fiz fiz algumas repetições, fiz em escala também. E aí eu sinto que minha voz parece que tá mais aberta, tá mais legal. Aí eu vou cantar isso aqui. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. Say the time's supposed to heal ya, but I'm done much healing. Hello, can you hear me? E aí vai, principalmente melhor ainda se você tiver ensaiado, né? Não, eu peguei como exemplo porque a Adele, ela tem esse timbre grande, bonito, né? Hello, você quer sua voz soando assim, né? Hello, it's me. E aí você consegue, com um exercício como esse, já ir colocando a sua voz, abaixa mais a laringe, cria espaço lá atrás, aí você fica com essa voz mais encorpada. Então aqui já são 3 recursos muito importantes que você pode incluir no seu aquecimento ou numa prática um pouco mais longa, quando você vai treinar os seus exercícios, que vão te ajudar bastante. Lógico, aquecimento sempre, né, usando esses exercícios que eu falei. Afinação depende da respiração e você pode fazer exercícios começando curtinho e aumentando, e depois aumentando o nível de dificuldade das escalas e os intervalos que você vai praticar. E o timbre usando exercícios assim, né? Os hummings, eu já ensinei um aqui também, que é o sapão, que também abre um espaço, deixa sua voz mais encorpada. Coisas assim que vão fazer totalmente a diferença, não só no ao vivo, né? Mas no gravado, a hora que você gravar sua voz no celular, a hora que transmitir numa live, que você vai falar assim, poxa, minha voz realmente está melhor, eu consegui um resultado melhor. É um desafio que eu te faço. Se você fazer uma prática baseada nessas coisas que eu te ensinei aqui e você fizer uma live, você me marcar e falar no stories lá e falar assim, Ju, eu fiz a live, eu fiz esse aquecimento, pratiquei um pouco e realmente fez diferença. E tô numa prática de treino constante. Ensaiei, todos esses aspectos que eu falei. Se você fizer isso, eu tenho certeza que a sua live vai ser bem melhor do que ela tá sendo, ainda que hoje você acha que ela já tá legal, ela tem muito para onde melhorar. Tá? Quem removeu as amígdalas consegue ser afinado? Desculpa, Ju, pergunto fora do escopo. Consegue, Ivo. Consegue sim. Tá? É uma estrutura que tem ali, mas ela não é não é a prega vocal. Talvez você sinta a falta dela na sonoridade da sua voz, em algum momento depois de fazer a cirurgia, mas com certeza você consegue, tá? Afinar. Quando você faz um aquecimento, um exercício desse de ressonância, você tem essa sensação, minha voz ficou limpa, né? Nítida, ficou boa. No exercício, a terceira nota seria a segunda voz? Não. É assim, a gente pode até praticar exercícios onde a gente coloque como se fosse a tônica, a primeira voz, a terça, né? A terceira nota e a quinta nota, a quinta, e aí fazer 3 vozes, ou primeira e segunda. Mas na música não funciona assim. Não vai ter sempre um que vai estar fazendo
a tônica do acorde e outro vai estar fazendo a terça, tá? No exercício, essas notas, elas passeiam, porque a melodia ela é mais livre. E aí, vamos dizer assim, você tá fazendo uma segunda voz mais grave. Às vezes, a linha da primeira voz passa pela tônica, passa pela quinta, e aí você vai fazendo o desenho dessa outra voz no intervalo que dê certo, né? Quem toca algum instrumento vai entender o que eu tô falando, mas vai fazendo uma linha abaixo, mas não vai ser sempre a mesma estrutura, não vai ser sempre, um é sempre a terça, outro é sempre a quinta, não dá pra ser assim, tá? Eu tô ficando rouca muito rápido, mesmo fazendo exercício para não forçar a voz. Rouca muito rápido, mesmo fazendo exercício para não forçar a voz. Às vezes, no fazer o exercício para não forçar a voz, será que você não tá forçando a voz? Controverso, mas pode acontecer. Outra coisa, está se hidratando. Quando a gente perde a voz muito rápido, a hidratação, ela tá sempre presente nesse aspecto, tá? Quanto mais hidratado você tá, mais você vai ter, a sua voz vai durar mais, vamos dizer assim, vai ter resistência para cantar por mais tempo. Então, é isso aí. A gente se vê. Fiquem ligados e até a próxima.